num apanhado geral aí, eu gostei do desempenho da equipe, gostei da entrega, o nosso time também foi competitivo, a equipe deles também. Eu acredito que foi um bom jogo, infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, um jogo de 0-0, mas pode ser um ponto importante para o futuro. Então é um início de temporada e o mais importante de tudo, do jogo amistoso para esse primeiro jogo a gente evoluiu bastante. Então uma estrada que a gente precisa ir dando os passos, pouco, intervalo curto de um jogo para o outro, mas com a cabeça boa de que o processo está sendo bem desenhado. Professor Igor Adorno, aqui da Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo. Queria que você falasse um pouco das alterações, como que foi o processo das alterações. Você voltou com o William Maranhão e optou esperar um pouco para colocar jogadores mais ofensivos, como o Arauz e o Daniel também. Qual foi a estratégia adotada para as substituições? Nesse começo, por exemplo, vamos falar do Arauz. O Arauz a gente precisa ter paciência, precisa ter calma, um campo muito pesado, então a recomendação era a não utilização do jogador. Então, pela necessidade e pela confiança que a gente tem nessa retomada nele, né, era uma leitura que a gente precisaria de mais um homem ali para a gente tentar uma última bola, colocando o Shailon mais perto dele, então trabalhar com 2 meias. Eu, normalmente, numa situação como essa que a gente acabou perdendo o Haldane, era uma alternativa para início, mas acredito que foi a melhor alternativa a gente ter utilizado no decorrer, justamente porque o Arauz ainda não tem essa condição e a gente precisa dar os passos. E o jogo foi se desenhando e cada um ali está numa condição hoje e a gente precisa avaliando, ir avaliando, porque eu não tenho como trocar dessa. Então tem 5 alternativas, o Luizão, pensei ali numa situação tática e estratégica e também por causa do cartão, tinha uma situação parecida com o Romão, eu pensei em colocar o Alejo na lateral esquerda para a gente colocar o Yuri também, só que o Alejo já estava com uma resposta, um cansaço um pouquinho maior, senti o Romão mais inteiro no jogo, a substituição estava pronta para ser o Romão, eu mudei ali no feeling na hora ali, porque eu não senti firmeza na resposta do Alejo. Então acredito que foi bem desenhado, a comissão de uma forma geral, acredito que a gente também fez um bom jogo, tentamos nas alternativas no intervalo e para o decorrer do jogo criar alternativas para a gente ser eficiente e sem perder o equilíbrio. Então, primeiro tempo tomamos alguns contra-ataques, segundo tempo não. Então, eu gostei do equilíbrio da equipe de uma forma geral e, como eu falei, temos expectativa de evolução. Boa noite, professor. Igor Oliveira, Rádio Band News FM, Feras do Esporte. Professor, após a partida, o meia Shailon acabou sendo muito criticado por alguns torcedores. O que o senhor diz a respeito daquele lance do pênalti, se isso foi primordial para o resultado final da partida e também o quanto a ausência do volante Haldane prejudicou a sua ideia de jogo? A ausência do Haldane prejudicou bastante, porque a gente nessas 2 semanas geralmente, eu acho que foi até você que me fez essa pergunta, Igor, na minha apresentação, e falou da rotatividade de jogadores, né? E nesse início de temporada, com um curto espaço de tempo, a gente queria já ter uma ideia muito boa do que seria a equipe para iniciar. E aí era uma situação que a gente não contava. O próprio Maranhão, a gente antecipou também o processo pela necessidade. O plano para ele era domingo, mas a gente precisou antecipar justamente por causa dessa situação do Haldane. Então, são situações que, justamente por isso que a gente pensa na equipe de uma forma completa, de uma forma todo mundo trabalhando com as mesmas ideias para, nas eventualidades, surgirem as oportunidades e os jogadores precisam estar prontos para responder. Em relação ao Charles, um jogador muito importante para o elenco, um jogador com uma história linda aqui no Atlético, perdeu o pênalti, mas estava ali para finalizar. Se tiver outro pênalti, vai bater de novo, não se omitiu em nenhum momento do jogo. Então é um jogador extremamente capacitado, como eu falei, que a gente conta muito e que são situações completamente normais de jogo. Se sai o gol ali, obviamente que o jogo mudaria, mas são situações que acontecem e só acontecem com quem está ali para assumir a responsabilidade. Guanais, você já vê alguma posição em que a briga pela titularidade vai ser mais acirrada? Olha, eu vejo o Raí entrou bem no jogo, é uma característica diferente do Márcio, então eu vejo uma boa disputa ali. O ideal para uma equipe ser uma equipe vitoriosa, pensando num bom ano, é que a gente tenha 2 equipes e tenham jogadores que estejam o tempo todo pleiteando seu espaço ali, né? Então, a princípio eu não vejo nada muito diferente. Eu sei que os jogadores vão ser utilizados,
Então, por exemplo, a entrada do Yuri estreando na categoria profissional também. Então, a gente não contava num primeiro momento, conseguiu dar uma boa resposta durante a semana, passou a estar inserido. Então, vamos um passinho de cada vez, eu vou conseguir te responder essa pergunta daqui um intervalo maior de tempo, principalmente quando a equipe já estiver com todos os jogadores à disposição. Guanais, boa noite. É um começo de trabalho seu, a gente ainda está entendendo, né, a sua forma de trabalhar. Nos foi passado antes do jogo que o Ronaldo seria o capitão, depois houve uma mudança para o Alex. E o Alex disse que foi uma decisão sua, uma conversa sua. O Alex é o seu capitão, como é que foi essa mudança? Você gosta de fazer rodízio? Como é que é? Nesse primeiro momento eu gostaria de... não é uma abraçadeira que muda a liderança ela é intrínseca ali, Ronaldo, Alex, Haldney, próprio Shailon. Então, nesse primeiro momento, é um começo de trabalho. Então, não só identificar esses líderes que a gente já sabe pelo histórico, por acompanhar o clube, mas também buscar fomentar isso neles, esses aspectos de liderança que são importantes dentro da equipe. Então, é algo que foi detectado no passado, da equipe necessitar de lideranças fortes dentro do elenco. Então, o Maranhão também tem esse perfil. Os goleiros acabam ficando um pouco distantes também. Então, o Ronaldo já tem essa figura, essa figura, não necessita de uma abraçadeira. Então, ele é um dos capitães também. O Anderson também tem esse perfil de liderança. Então, para mim, é um objeto apenas. O mais importante é a postura deles em relação ao elenco, em relação àquilo que acontece nos jogos, em relação à influência que eles podem exercer para nós como equipe. Obrigado, Rafael Guanais, técnico do Atlético. Atlético 0. Aí, Geninho, esse aí foi o Rafael Guanais.